Hoje vamos estudar as questões de número 7 e 8. Elas tratam a respeito da criação das almas. Nós sabemos que a teologia tradicional, ela trata a criação da alma de uma forma irracional. Ela acredita que Deus cria as almas no momento da concepção física e que Deus cria sempre que for necessário uma nova alma para que ela possa viver a sua experiência existencial, ser mais ou menos bem-sucedida, como a gente tem visto. A maioria parece que passa por uma vida de muita simplicidade, de muitas dificuldades, enquanto outros gozam a vida aí com muitos bens. E depois a alma deixaria esse mundo. Alguns pensam que a alma ficaria dormindo por certo período de tempo até vir o juízo. Outros acreditam que as almas vão viver com Deus e voltarem na segunda vinda do Cristo para depois terem o seu corpo de volta de uma forma transformada e eles possam viver na eternidade para sempre. Esse é o pensamento da teologia tradicional. E a alma seria criada do nada, assim como Deus teria criado o universo também do nada. Segundo a concepção teológica existente no cristianismo, somente o Filho teria saído do Pai. No caso, Jesus, que eles confundem com o Verbo. E nós temos uma outra linha de pensamento e de raciocínio. Nós cremos que as almas foram criadas simultaneamente à época em que o universo foi criado. Todas as almas habitantes do universo, não só desse mundo, mas todas as almas foram criadas ao mesmo tempo. E elas transitam através da história dos mundos, vivendo vidas que se sucedem. E elas vão trabalhando na construção daquilo que nós chamamos de civilização. Então, as almas animam vários personagens, mas ela sempre é uma individualidade que é responsável pelos seus atos, pelo bem que ela fizer ou pelo mal que ela vier realizar. Enfim, este é um pensamento que não é novo, porque já está no mundo há muito tempo, mas que as religiões tradicionais elas ignoram, principalmente as religiões ocidentais, especialmente no Brasil, onde as religiões cristãs elas são bem atrasadas em termos de entendimento das coisas relacionadas com o Espírito eterno, com a ciência de Deus, com as coisas que estão além das portas da sepultura. Pensamos assim de uma forma diferente, uma forma inteligente, mais racional, mais fácil do homem compreender. Essas duas questões elas tratam justamente da gênese da alma. Como é que ela teria sido criada? A questão de número 7, ela é a seguinte pergunta: é possível saber como Deus criou as almas? O espírito profano, ele embota a visão espiritual do homem e o impede de se aprofundar no conhecimento da criação. Deus não criou a alma como se partisse de uma abstração material, temporal ou espacial. A alma teve origem no impulso criativo de Deus. Saiu das suas entranhas com os predicados do próprio Criador para se manifestar no cenário visível da criação no tempo apropriado. A alma teve sua origem no seio do Eterno, portanto, é constituída da mesma substância do próprio Deus. Bem, aqui há alguns pontos que é importante a gente ressaltar. Primeiro, a existência de um espírito, que nós chamamos espírito profano, que não passa do espírito do mundo, que Jesus dizia ser o próprio Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, deste lugar.
e ele atrapalha a visão do homem. Nós aqui nos referimos a uma visão de natureza espiritual. Quer dizer, seria um sexto sentido, uma inteligência intuitiva, onde o homem percebe coisas que não fazem parte da vida que nós vemos, das coisas materiais que nós podemos tocar. Então o homem teria esta visão. O apóstolo Paulo, ele fala desse homem que discerne as coisas espiritualmente. Então o homem tem mesmo esta natureza. Todos os homens, todos os filhos de Deus, filhos e filhas, têm essa visão. Podem adquirir essa condição de perceber aquilo que está além do mundo que nós enxergamos. Mas há um espírito que atrapalha, que é o espírito do mundo. É como se ele colocasse um véu nos nossos olhos para nos impedir de ter acesso ao conhecimento das coisas eternas e verdadeiras. Este espírito, ele entrou no meio das religiões. Ele sempre está presente no meio das religiões e ele cria aí os seus sistemas de fé, que geralmente são sistemas irracionais, onde as pessoas dizem que por ser fé, elas acreditam do jeito que elas acham melhor. Tudo bem, parece que é muito bom, interessante, mas isso não é ciência. O que quer dizer isso? O homem pode ter fé, mas ele não tem conhecimento. E quando ele não tem conhecimento, a fé não pode fazer muito por ele. Ela pode ser apenas uma muleta pela qual o homem caminha aí pela vida. Ele se apoia naquela fé, mas quando vier uma tempestade daquelas bem fortes, né, uma situação bem grave, a fé do homem é deixada de lado. É o que a gente tem visto pela experiência. Nós precisamos ter uma fé robusta, e essa fé só se consegue quando nós temos um entendimento inteligente e racional das coisas do nosso Deus. Isso é possível? Sim, é possível. Não há nada que impeça o homem de ter acesso ao conhecimento das coisas que Deus revela ao seu povo. Apenas os seus limites evolutivos. Pode ser que a alma seja ainda muito jovem, muito nova, e ela não tenha interesse pelas coisas do eterno. E nesse sentido, a sua mente, o seu ser é dominado, quase que na sua totalidade, pelo espírito do mundo. E quando a alma deixa esse mundo, ela acaba indo parar nas regiões de sofrimento, né? Seja nas regiões da morte ou nas regiões infernais, como nós sabemos da existência desses lugares, para onde as almas vão, e claro que não ficam ali para sempre, como pensa a teologia tradicional. Existem explicações bem lógicas a respeito dessas almas que ficam ali para serem, na verdade, aperfeiçoadas e provadas e castigadas nos seus erros, até que eles aprendam o caminho que precisam seguir. Então, este espírito profano, que é o espírito do mundo, ele na verdade, ele atrapalha a visão do homem e o impede de que ele se aprofunde nas coisas espirituais, nas coisas verdadeiras da criação. É importante que nós saibamos que Deus não criou a alma do nada, porque o nada simplesmente não existe. A semana passada eu fiz um comentário aqui, até um irmão que estava assistindo nos escreveu falando que ele concordava com tudo que a gente tinha dito, exceto com o fato de que a gente havia afirmado que Deus, nem ele poderia fazer algo do nada, porque Deus é Deus e pode fazer qualquer coisa. Mas Deus não pode fazer algo do nada, seja que obra for, porque o nada não existe. Em todo lugar está presente o Espírito de Deus, né? A presença de Deus está em todos os lugares, porque nós existimos, nos movemos em Deus, segundo a instrução do apóstolo Paulo. Vivemos, existimos e nos movemos dentro da mente divina. Então, não há um lugar vazio que nós poderíamos chamar de nada, e Deus usaria esse nada para construir alguma coisa. Tudo é Deus. Na verdade, a criação dele é uma transformação da sua natureza eterna
na criação relativa, que é o universo que nós vemos, as almas, o tempo, o espaço, a energia, a matéria e tudo que está diante de nós. É uma variação da própria natureza eterna do Criador. Por isso nós falamos aqui na substância divina. Se é que nós podemos falar que Deus é uma substância, mas como é necessário que haja uma palavra para falar da natureza de Deus, nós utilizamos aqui substância. A alma é feita da mesma substância do próprio Deus. E por isso ela já nasce perfeita. Só que quando ela é levada para a região existencial, ela perde a sua eternidade. E aí ela começa um processo de aproximação que dura muito tempo até que ela volte novamente para a esfera do próprio Criador, da própria divindade. E a partir de então ela passa a viver com Deus. Isso chama-se ressurreição e chama-se também salvação, na linguagem mais comum utilizada aí dentro das comunidades cristãs. Então Deus não criou a alma como se partisse de uma abstração material que seria o nada. Ela teve origem no impulso criativo de Deus. Até colocamos uma referência ao Gênesis, capítulo 2. Saiu das entranhas do Criador, da sua intimidade, com os mesmos predicados do Pai, para se manifestar e existir na região visível da obra de Deus, que é a criação. A alma teve sua origem no seio do Eterno. É constituída da mesma substância do Pai Celestial. Por isso, nós somos chamados de deuses, né, pelas Escrituras Sagradas. Tanto o Salmo tem a referência aqui, 82, no versículo 6. E também Isaías, capítulo 41, 23, se os irmãos quiserem conferir depois. Temos João, capítulo 10, versículo 34. E capítulo 15, versículo 5. Aonde nós começamos a entender que participamos efetivamente da obra de Deus, porque somos imortais. Então não morremos, existimos continuamente nas regiões visíveis da criação. Quando morre o nosso corpo, nossa alma se desprende, fica um tempo na eternidade, volta a nascer de novo, se revestindo de um corpo gerado por mulher. Isso chama-se encarnação. O próprio Jesus já existia, segundo ele, antes de nascer. E ele encarnou numa criança gerada no ventre de Maria. Nós acreditamos geradas pela união de Maria e de José. O catolicismo acredita que Jesus teria sido gerado do Espírito Santo. Nós não discutimos essa tese porque trata-se de um dogma, e dogma não se discute. Então não acreditamos nisso, mas também nem discutimos a tese, porque isso é fora do modelo natural da criação. Então, respeitamos aqueles que acreditam nisso, mas para nós Jesus é filho de José e de Maria, numa concepção tradicional, conforme as leis naturais. Não vemos razão para que ele pudesse nascer de uma forma diferente dos demais homens, porque na concepção católica, Jesus é o próprio Deus. E para ele ser Deus, ele teria que nascer de uma forma diferente dos outros homens. E daí surge essa história da virgindade da Maria e da paternidade do Espírito Santo. Temos também lembrado os irmãos que Jesus não poderia ser descendente de Davi se não fosse pela via de José, né, que pertencia à tribo de Judá. Então José é o pai de Jesus. Nas escrituras hebraicas é assim que nós entendemos. E mesmo na genealogia apresentada no Novo Testamento. Eles colocam José como pai de Jesus. E essa lenda da virgindade da Maria nasceu com a interpretação dada pelo catolicismo mais tarde, né? Enfim. Precisamos então entender que a alma ela é de natureza divina, ela nasce do próprio Criador, e sendo assim ela é de natureza imortal. E traz todos os predicados do próprio Deus. Todos nós, né? Somos filhos e filhas do Altíssimo. Nós temos aqui embaixo, na referência, nós temos aí o Vós sois deuses, que é o Salmo 82, versículo 6.
e também o Gênesis 2:7, que nós tínhamos feito referência ali em cima. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito da vida. E o homem então foi feito alma vivente. Podemos aí entender que quando Deus soprou o espírito para que o homem pudesse viver, pudesse existir, ele está colocando no homem algo que vem de dentro dele mesmo, como se o homem fosse, na verdade, um sopro do próprio Deus. Essa palavra sopro aí é também traduzida por espírito, para que o homem tenha espírito como Deus é espírito. Ele também possa ter espírito e possa existir como Deus existe na sua criação. Tá bem? Então, vamos limpar o nosso coração da influência da mentalidade da teologia cristã, de que o homem foi criado do nada, sua alma foi criada do nada, e que ele precisa do corpo para existir, na tal ressurreição que eles dizem que um dia vai acontecer. Os corpos são roupas que a alma utiliza para viver as suas experiências existenciais. Então, esse princípio, que em algumas seitas ele é chamado de reencarnação, ele é um princípio muito antigo. Ele não foi criado no Brasil pelos espíritas, né? Os pastores, eles têm uma birra aí com os espíritas e com o espiritismo, porque eles pensam que foi eles que inventaram o princípio da reencarnação. Mas o princípio é muito antigo, isso é uma ignorância. E a ignorância é muito comum no meio desse pessoal. Essa questão da reencarnação foi discutida nos primeiros séculos dentro da própria igreja. Não é um pensamento estranho, já existia na época de Jesus, já existia nos tempos anteriores a Jesus. Então, não estamos falando aqui de algo absurdo, inventado por alguém. Não, o princípio é conhecido nas religiões do Oriente. É visto com escândalo no Brasil, no meio evangélico especialmente, que é um meio bastante complicado em termos de preconceitos e de ideias mais liberais, em termos de pensamento religioso e tal. A gente respeita, tudo bem, mas se eles têm liberdade para acreditar do jeito que eles quiserem, nós também, que somos o povo de Deus, podemos crer como nós acharmos melhor. Ninguém haverá de nos impedir de professar as nossas crenças. A diferença é que nós argumentamos. Então, se quiserem contradizer as nossas teses e as explicações que nós estamos dando, que o façam por meios racionais. Não adianta falar que isso é obra do diabo, que isso é heresia. Não adianta falar isso. Para nós isso não tem valor nenhum. Essas acusações já geraram crimes ao longo da história. Pega aí os livros da história da igreja, vai ver os crimes que foram cometidos por causa dessas acusações infundadas. Diga-se de passagem, né? Então, que sigam crendo como quiserem. O tempo vai mostrar a verdade do lado que ela está. Nós cremos numa obra inteligente de Deus. Para nós, a fé cega, ela é geradora de crimes e de fanatismos e de equívocos dos quais nós devemos nos afastar. Tá bem? Então, nada de fé cega. Questão número 8. Haverá um tempo em que o homem compreenderá o mistério da gênese da alma? Vamos aí à resposta. O despertar da alma para a sua natureza divina a conduzirá no caminho do entendimento de todas as coisas, inclusive da própria Gênese. Nenhum conhecimento é vedado aos filhos do Altíssimo. As Escrituras Sagradas afirmam: sois deuses. Esse é o paradigma a guiar o homem em todo o aprendizado da palavra, anunciada ao povo escolhido e também às nações do mundo. Então, se a alma foi feita perfeita, por que ela não sabe? Porque ela está mergulhada num ambiente existencial onde há um espírito, como nós falamos, que não permite que a alma possa compreender as coisas do nosso Pai Celestial. Ou ele pega as coisas de Deus e distorce e faz a pessoa acreditar
em algo que não é verdadeiro. Falsas doutrinas e teorias estão enfiadas dentro da igreja cristã e em outras, muitas seitas são falsas porque estão em desarmonia com os ensinamentos gerais dos escritos sagrados. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que achar fundamentação tanto nos escritos do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá bom? Não pode ir acreditando em qualquer coisa que é dito aí nessas instituições chamadas igrejas. Nem sempre são igrejas. Hoje qualquer pessoa pode abrir uma porta lá e falar que tem uma igreja. Por isso que a gente nem gosta de dizer que nós temos uma. Nós temos uma comunidade, para não confundir. Porque nós somos igreja. Não somos igreja no sentido evangélico. Absolutamente. E nem no sentido católico. Essa palavra igreja significa assembleia, comunidade. Igreja foi depois desenvolvida, transformada em instituições que os homens fundam para interesses variados. Não temos nada a ver com isso, não. São livres, façam como quiser. O juízo de Deus virá no tempo dele para colocar as coisas bem claras, todas elas. Então nada ficará escondido. O que fazem isso em oculto será mostrado nos telhados para todo mundo saber quem é de Deus e quem está envolvido com o diabo. É uma questão de tempo. A alma, pois, ao longo da sua história, ela vai aos poucos acordando desse sono, dessa letargia, ela vai levantando o véu, que está diante dos olhos dela, com a ajuda do nosso Deus. Vai libertando a alma aos poucos. Por que ele não liberta todo mundo ao mesmo tempo? Porque cada alma tem um estado de desenvolvimento em face de ter vivido mais vezes ou menos vezes. Há de lembrar que as almas foram criadas ao mesmo tempo, mas elas não nasceram ao mesmo tempo. Algumas nasceram primeiro, e as que nasceram primeiro nasceram mais vezes, porque elas continuam sempre nascendo continuamente, porque não havia corpos para que todos pudessem nascer simultaneamente. Aqui no nosso mundo, falando agora especificamente do nosso mundo. Então, era necessário que a população do planeta fosse se expandindo para que essas almas fossem nascendo. Então tem almas que ainda são muito novas, estão adormecidas, porque viveram pouco a sua experiência existencial. Então, a alma vai aos poucos acordando, como se saísse de um sono, e tomando posse do conhecimento que parece que é escondido, mas não é escondido. Está lá bem acessível a todos que desejarem e tiverem as condições mínimas para ter acesso ao conhecimento. Tem que ter um mínimo de condições, senão a pessoa não vai mesmo entrar lá. Aquele conhecimento que aparenta ser escondido, aí no segundo parágrafo da nossa leitura, ele é apenas relativo ao grau de aperfeiçoamento de cada indivíduo, como nós falamos há pouco, diante da grandiosa obra do Criador. É como a criança que, ao nascer, se alimenta sem saber onde está, quem é e de onde surge o leite que a mantém viva. Conforme vai crescendo, aos poucos, ela toma ciência do mundo que está à sua volta até se tornar adulta. Mesmo sem ter a consciência da verdade, tudo estava à sua disposição e funcionava sem que conhecesse os princípios. Chegará o tempo em que não haverá mais mistérios não revelados aos filhos do Altíssimo. Tá bem? Então, aqui é feita uma comparação aqui com a criança. E quando é pequena, ela existe, mas ela não sabe direito como é que funciona a vida. Ela recebe alimento, recebe atenção e tudo mais. Até que um dia ela cresça e se torne uma pessoa adulta e possa vir saber de todas as coisas. Mas todas as coisas já estavam ali ao lado da criança. Ela que não sabia, não percebia, porque ainda era muito pequena, muito jovem. A sua percepção ainda não conseguia alcançar as coisas que já estavam ali, não é que foram postas depois. Com a alma acontece a mesma coisa. A alma, quando ela é muito jovem ainda, ela não percebe o conhecimento e a grandiosidade de tudo que está à volta dela. Por isso que ela se interessa só por coisas banais. Tem alguns indivíduos que só pensam em comer, se vestir, morar, se divertir, fazer sexo, beber, passear. A vida deles se resume nos gozos mais grosseiros da carne.
Amém. A alma está vivendo a sua experiência. Mas elas não têm condições ainda de ter acesso ao conhecimento da eternidade. Isso faz o grosso das almas, mesmo que estejam dentro das igrejas. O fato de estar dentro da igreja não quer dizer que a pessoa tem condições para acessar o conhecimento da eternidade. Não são muitos os que têm condições de entender os mistérios do nosso Deus. Mas estamos progredindo. E chegará um dia em que o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Porque todas as coisas estão sujeitas à lei do progresso. Tá bem? E mesmo que as pessoas pensem que as coisas estão piorando, não estão. As coisas estão progredindo. Essa piora é só uma situação aparente, advinda da transformação que está se aproximando. Aquele dia que eles chamam o dia do Senhor. Então esse dia está se aproximando e por isso as coisas parecem que estão ficando cada vez piores. Mas nós estamos a caminho da luz. Um dia o mundo se encherá do conhecimento do Senhor e ninguém precisará ensinar nem a criança, porque ela também já saberá quem é o Senhor. E todos saberão que o mundo está cheio do conhecimento e da glória do Deus Altíssimo. Todos saberão. Isso é a base da vida. Não há como a pessoa existir nesta criação, encontrar sua felicidade plena, se ela não tiver o conhecimento das coisas do eterno Deus de Israel. Nós queremos fazer uma citação aqui, irmãos, para a nossa instrução. O Deuteronômio 29, que nós citamos aí sobre as coisas ocultas, no primeiro parágrafo, ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então, algumas pessoas utilizam esta passagem para dizer que nós não podemos ter acesso ao conhecimento eterno e oculto. Mas a palavra não está dizendo isso. A pessoa, de uma forma bem simples, ela raciocina aqui que tem coisas que nós sabemos e tem coisas que nós não vamos saber. Mas isso não está escrito na passagem. O que a passagem diz é o seguinte: aquilo que foi revelado pertence a nós. O que não foi revelado ainda pertence a Deus. Mas não significa que não será revelado no futuro, pela lei do progresso. O que foi revelado até agora, nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que eles tenham condições de viver diferente da forma como nós vivemos, sofrendo, andando no escuro, sem a gente entender direitinho qual era a vontade do nosso Deus. E nós sabemos, né, alguns de nós, como é que foi nossa chegada ao Senhor. Né? O Senhor teve que permitir que o trator divino passasse por cima de nós. Né? Passou para um lado, aí não ficou satisfeito, ele deu marcha ré e voltou, né? E passou por cima de novo. E vai até o sujeito falar: não, agora chega, não aguento mais. Aí ele entra na casa do Senhor. Os nossos filhos não precisam passar por isso, nós podemos ensiná-los no caminho que eles precisam seguir, né? Então vamos fazer isso. Por isso a palavra diz que as coisas encobertas, que não foram reveladas, ainda pertencem ao nosso Senhor, mas as que foram reveladas, as revelações que nós estamos recebendo, vamos passar para os nossos filhos, porque elas nos pertencem. Tá bem? Isso está lá em Deuteronômio, hein? Veja que faz muito tempo que o Senhor revelou coisas importantes que as pessoas até hoje não entendem, e tem aqueles que ainda distorcem o ensinamento da palavra de Deus, para falar que você não pode saber as coisas de Deus, mas isso não está escrito aqui. Deus vai revelando na medida que o tempo se consome, tá bem? Saberemos de todas as coisas. Existem passagens que nos ajudam a compreender bem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, só para a gente fazer aqui a conclusão, ele fala assim, que nesse momento vemos por espelho, como se fosse um enigma, mas então nós veremos face a face, quando aquele que é perfeito vier. Né? Essa passagem, na sua forma completa, ele fala que quando o Senhor voltar, nós então o veremos face a face, veremos as coisas como elas verdadeiramente são. Por enquanto as coisas tudo parecem enigmáticas para nós, mas chegará um tempo em que nós veremos com clareza todas as coisas. Isso é a lei do progresso.
E com certeza confirma aquilo que nós falamos lá em Deuteronômio. E na medida que o tempo vai passando, Deus vai revelando as suas maravilhas. Quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo as coisas. Primeiro as coisas do jardim da infância, depois do grupo, depois do ginásio, do colegial, né? Essa sequência não é bem assim, como eu sou meio velho, né? Hoje é diferente. Mas só para dar uma ideia para os irmãos da progressividade, né? Aí vem o ginásio, vem o colegial, depois o cursinho, e depois a universidade, e a criança vai sabendo de todas as coisas, para que ela viva melhor. E com a alma acontece exatamente a mesma coisa. O tempo vai passando, Deus vai revelando novas coisas. E é preciso que o nosso coração esteja aberto para recebermos essas revelações, com ousadia, com coragem, anunciando boas novas, e não deixando que a nossa vida seja tocada por uma teologia engessada, cujos princípios foram feitos lá pelos anos 300, 400, 500, Idade Média. Até hoje as coisas não se mexem e não se mexeram. Não devemos nos deixar conduzir por esse espírito. Com certeza não é um espírito muito esclarecido. Nós precisamos que haja um espírito de sabedoria nos nossos corações. E esse espírito, ele só pode ser nos dado pelo Deus Altíssimo. Tá bem? Que Ele abençoe a todos nós, os irmãos reunidos aqui, e os nossos amados que recebem a palavra nas outras localidades. Amém.